Quantos marxistas que vocês conhecem que leram Marx? Pegaram Marx, assim, ideologia alemã. Falaram assim, vou ler esse negócio de cabo a rabo. Não lê. É coisa de... É filme de YouTube, postzinho de não sei quem. Aí o cara, não, eu concordo com essas ideias. Não, tudo bem, agora a gente foi descobrir também que os conservadores e liberais também estão na mesma não sabe o que é. Coletivismo de esquerda e de direita. Coletivismo de direita. Esses caras aqui vivem se matando pra explicar pros outros o que é ser conservador de verdade. O que é ser conservador? Você tem um governo aí que se diz conservador e tudo que esse governo nunca foi na vida é conservador. Ah, para, não fala isso não. Eu nunca vi nada conservador também. Isso não, mano. Eu só sei assim de minha sogra vai assistir, cara. Minha sogra acha que é conservadora. Fala isso não. Conservador é aquele, não é o que vai tender a manter os caras fazem essa pesquisa, está. antes do Paulo explicar o que é ser conservador, os caras fazem pesquisas e falam assim, o brasileiro é conservador. 70% dos brasileiros, 80% dos brasileiros, é tudo conservador. Por quê? Porque acredita na pátria, em Deus, na família. Isso lá é catso, é contra o aborto. É contra o aborto. Ah, então a gente é conservador. Que é escola militarizada. É a favor da família tradicional, não sei o quê. Conservador nos costumes e liberal na economia. Essas merdas que os caras falam. Cara, isso aí, esse negócio é de uma idiotia tão absurda. E os caras falam isso como se estivesse falando assim, a pedra, diante da pedra filosofal. E isso o cérebro escorrendo pelo nariz. Você acha que é ranho? É o cérebro escorrendo pelo nariz. Eu sou conservador nos costumes e liberal na economia. A briga que o Paulo teve, a briga não, a leve discussão que ele teve com a senhora Carla Zambelli passa por aí. Porque você tá discutindo com um cara que sabe o que tá dizendo e a outra que tá dando cabeçada na parede falando besteira. Não, ele falou assim, ela falou assim, vai conversar com alguém que votou no fundão. Ele falou, tô conversando. Aí a hora que ele colocou ela na parede, aí ela falou assim, mano, tu é burro pra caralho, eu vou mijar. Uma deputada levantar falando, eu vou mijar, é uma coisa de uma classe. Ah, mas é a mesma deputada que passou por Araguari e falou assim, foi lá em Uberlândia, não sei se você sabe, ela chegou em Uberlândia e falou assim, passei por Araguari, Araguari é uma cidade de primeira mesmo, cheguei lá de primeira por segunda e saí da cidade. Mas eu vou te falar. Mano. Até porque, independente, um pouco de respeito, ela já chegou em Uberlândia metendo pau em todo mundo que ela, sabe? É muita loucura de esse respeito, povo, né? cara. Você pode ter sua opinião, mas... público eletivo, né? Podia ter um pouco mais de... Mas conta aí, mano, o que é conservador? Me conta. Ser conservador. Um conservador é uma pessoa que tem... Primeiro, uma disposição à prudência. Começa por aí. Então, quer dizer, um conservador ele é sempre prudente naquilo que ele pensa a respeito das coisas. Então, o que um conservador quer preservar? Muita gente fala assim, o conservador é aquele cara que quer preservar o status quo, né? As coisas como estão. Não. Né? Porque todo conservador entende que só é possível preservar as coisas que são importantes se você estiver disposto a mudar as coisas que não estão boas. Agora, o problema é o seguinte, o conservador ele sempre está preocupado no modo como a gente vai mudar aquilo que não está bom. Então assim, sei lá, a desigualdade no Brasil é ruim, é um negócio terrível e tal, temos que mudar. Então vamos pegar o dinheiro dos ricos e dar para os pobres. O conservador vai falar, não, calma, qual é o efeito disso daqui a pouco? A gente pega o dinheiro dos ricos, dá para os pobres, e aí depois vai acontecer o quê? Os pobres vão pegar o dinheiro, vão ficar ricos, e o rico vai ficar pobre. Como é que é isso aí? Então, sempre vai ter a gente vai querer sentar, né, e pensar quais são as consequências disso. Como é que a gente chega em segurança ao cabo dessa nossa ação? Como é que a gente consegue mudar uma coisa que tá ruim sem destruir o que tá bom? Então, assim, eu prefiro ter o meu ambiente comunitário preservado do que, em nome de salvar a humanidade, eu destruir tudo. Então, o conservador ele sempre tem essa disposição a tentar compreender quais são os efeitos das decisões tomadas no presente. Então, como é que a gente sabe isso? Bom, a gente olha para o passado. A gente olha, vê o que deu certo, vê o que deu errado, vê as coisas que nos trouxeram até aqui. Civilização é legado. Você acha, então, que um conservador não pediria intervenção militar? Por exemplo. Não dá para dizer que ele não pediria nunca intervenção militar. Mas ele pensaria assim, para que serve esse troço?
A gente já teve uma intervenção militar lá em 64 e deu essa merda toda que deu. Então assim, pô, vamos pedir mais uma? Pra quê? Quem são os militares que vão tomar o poder pra ficar 2 semanas, como fizeram em 64? Vão ficar 15 dias. Não sei quantos anos. E ficaram 20 anos. Então, peraí, que tipo de militar nós temos lá no alto escalão? Temos o general Heleno, que publica, ele é o chefe da segurança nacional lá, não sei o quê, e publica o próprio CPF quando ele, na rede social, entendeu? Assim, acho melhor a gente não tomar esse caminho. Então é isso. Então, assim, um conservador não é aquele que não quer mudança, mas é aquele que quer fazer as mudanças com segurança, né? Fazer as mudanças preservando aquilo que deu certo, né? Que tem uma confiança nas instituições, naquilo que funcionou. Então não tem nada a ver com religião. O conservador é um religioso. Não. O religioso pode ser conservador e, em geral, ele é. Porque tem valores que ele quer preservar e que ele acredita e tal, tudo bem. Mas ele pode não ser também. Mas ele pode não ser. Inclusive, você pode ser conservador e não ser religioso. Né? Por quê? Porque você tem confiança naquilo, por exemplo, porque assim, como diz o Scruton, né, naquele livro dele, O que é Conservadorismo, ele fala assim, olha, os laços são transcendentes. Então, quer dizer, os laços sociais, né? Os laços que nos ligam. Então, são mais do que essa nossa reunião. Aquele negócio meio do fato social do Durkheim, assim, né? Então, assim, tem uma coisa que tá acima da gente, que todo mundo respeita, todo mundo sabe que é bom, todo mundo... Legal. Então, esses laços são transcendentes. Transcendem a nossa consciência individual. Mas isso não necessariamente significa que a gente tem que acreditar num ser transcendente. Eu posso ser conservador e falar, não, eu sou conservador porque eu acho que aquilo que nos trouxe até aqui, né, as coisas que foram boas mesmo e precisam ser preservadas. As instituições democráticas, por exemplo, são coisas boas. Eu não vou querer detonar a democracia porque eu acho que só o PT que ganha, então vamos detonar a democracia pra gente instaurar uma ditadura que vai corrigir o problema. Não, né? Não faz sentido. Você entende? Esse é um ponto fundamental. Ontem o Paulo deu um exemplo que foi muito bom. Paulo foi convidado, ontem ele contou pra gente exclusividade, ele foi convidado, antes mesmo do Sérgio Camargo, a assumir o Instituto Palmares. Caramba, mano. A fundação. Não fui convidado assim, você não quer... Eu fui procurado, né? Na época o ministro lá da cultura lá, não me falou pra que era, mas entrou em contato comigo, queria trocar uma ideia contigo e tal. Aquele de infeliz memória lá, que fez um negócio parecendo com... o Heil Hitler lá. E aí, passados uns dias, ele não me retornou mais, e aí na semana seguinte o outro foi nomeado. Né? E depois eu fiquei sabendo que, não, é porque era isso. E aí depois de um tempo eu fui procurar de novo, né, quando a Gina Duarte assumiu, saiu, aí me procuraram de novo. Não, porque tava pensando em tirar o fulano lá, você não quer, né? Eu vou indicar teu nome. Tá? Eu falei, não, mas pô, vai ser legal e tal, não sei o quê. Então assim... Você não aceitaria hoje entrar? Não é do seu interesse. Não. Mas eu citei esse caso só para dizer o seguinte, porque ser conservador é também perceber o que dá para fazer e o modo como pode ser feito no momento concreto. Então, na medida em que um conservador toma como princípio a prudência... Essa palavra é essencial para o conservadorismo. Então você não vai chegar metendo o pé na porta, falando, agora nós vamos destruir tudo, agora a gente vai acabar com tudo, agora vocês vão ver o que vai acontecer. Porque a resposta a isso, historicamente, é sempre muito ruim. Ou seja, você está retroalimentando os adversários que, para quem é conservador e razoavelmente alfabetizado, e nem precisa ser conservador, basta conhecer um pouquinho de história, sabe que você não vai ficar para sempre no poder. Portanto, se você está pensando em termos de legado e construção de uma civilização, você comentava isso ontem, ganha pequenos espaços, procurando sedimentá-los para que quem assumir amanhã, mesmo que seja uma oposição, fala assim, pô, isso foi legal, isso foi bom para o Brasil. Por exemplo, os processos educacionais brasileiros nunca renderam nada. Por quê? Um governo assume... destrói tudo, agora nós vamos revolucionar. Assume outro, destrói tudo, a gente vai revolucionar. A gente não tem uma visão de civilização, a gente não tem uma visão de nação que se constrói com base naquilo que ficou bom até aqui. Não tem nenhum trabalho a longo prazo. A gente está sempre fazendo grandes experiências, né? Então, eu contei o caso do
da Fundação Palmares, porque teve um debate lá, porque o cara entrou, queria tirar todos os livros. Aí o Paulo falou, cara, mas não é uma questão de tirar todos os livros que estavam lá, é de colocar outros livros e sentir. E depois ajusta, sente, espera, vê, arruma o que dá. Então essa coisa de twittar, vamos pra cima! Vamos, eu criar a sala da vergonha, vamos tirar esse livro comunista. Tinha Marx traduzido pro francês. E daí, velho? Não tem nada mais anticonservador. Coloca outros livros lá, entendeu? Chama o pessoal pra conversar. Seja razoável. Fala Isso assim, é ser conservador. Você é conservador. Fala, cara, eu não quero detonar tudo, não. Eu tô aqui pra ajudar e tal, mas eu acho importante que a gente coloque, que a gente expanda essa bibliografia pra outros livros. Tem autores interessantes, discutindo o assunto de outra perspectiva. É uma fundação feita pra isso. Então, pô, vamos colocar os livros aqui, vamos... Né? Não, mas os caras não estão lá pra isso. Eles entraram lá pra combater o comunismo. Por isso que faz 4 anos que essa porcaria não sai do lugar. Mas aí ficou intitulado. Eu até já comecei a perceber. Ela não tem nada contra a mudança. É que a mudança ela tem que acontecer com menor impacto indireto para outras situações. Pode acontecer mudança. Ela não causa um impacto indireto ali, ela pode ser impactante no final. Claro. Não pode ter impacto direto. Indiretos ali, né? Colaterais. Um exemplo prático disso é a própria abolição. As leis principais da abolição, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário e a própria abolição, a Lei Áurea, foram sancionadas em gabinetes conservadores. Então, assim, tinha uma discussão, assim, como é que vai fazer isso aí? Então, muito da discussão da época era, se a gente acabar agora com isso, o país quebra. A economia quebra tudo e tal, não sei o que. Mas é uma conclusão triste, mas o país estava sustentado naquilo. Então, não dá assim, acaba e pronto. Então, as decisões para se acabar foram sempre as, não, acaba aqui e tal, aí anda um pouco, aí muda ali e tal. Então, tinha uma ideia que, daqui X tempo não vai ter mais e vai acabar, tal. Claro, aí aceleraram o processo ali no final e tal. Mas assim, todos os líderes, ou a maioria dos líderes do abolicionismo, os mais proeminentes pelo menos, eram conservadores no sentido de, cara, nós precisamos mudar isso aqui, mas nós não podemos também acabar e jogar as pessoas na rua. Foi o que aconteceu, mas por uma consequência infeliz que foi a discussão sobre o republicanismo ganhou corpo com a abolição, os caras ficaram com ódio, porque eles queriam acabar a monarquia e fazer a abolição, né, os republicanos. Quando a abolição acontece, né, ainda dentro do regime monárquico, eles ficam doidos, aí eles aproveitam como é que fala? A indisposição com os senhores de engenho que queriam receber indenização e o Dom Pedro II falou que não ia pagar, não vou pagar porcaria nenhuma, não tem indenização nenhuma aqui não. E isso a gente sabe por fontes primárias, que é o próprio André Rebouças, que ele escreve nos diários dele, ó, ele chama os caras de abusocratas. Os abusocratas querem receber indenização e Dom Pedro II bateu o pé e falou, não vou pagar indenização nenhuma. E aí o que eles fizeram? Se juntaram com os republicanos e um ano e pouco depois eles vão lá e dão um golpe de Estado. Derrubaram a monarquia. E o projeto abolicionista, que era um projeto de longo prazo, o André Rebouças tinha um projeto de longo prazo, Nabuco tinha um projeto de longo prazo, os caras tinham um projeto do abolicionismo virar... o Brasil ia ser o abolicionismo, no sentido de divisão de mundo, de ideia, né, de reforma, tal. Rebouças tinha um projeto de reforma agrária decente, não essa loucura aí, né, de agora. Mas era um projeto assim, tipo, não tem os grandes senhores de terras, o que eles vão fazer? Eles vão libertar, né, na abolição, eles libertam os escravos e eles arrendam pedaços das suas propriedades para os próprios escravos e para imigrantes. Pô, tinha resolvido muito problema isso aí. E aí faz produção em massa, produção em escala. Resolvido muita coisa, velho. Então o cara vai ter um pedaço de terra. Os textos dos caras do século XIX, esses abolicionistas, esses caras, é surreal. A qualidade da reflexão. A articulação da reflexão. O que aconteceu foi que a gente optou pelo caminho mais rápido, mais aparentemente fácil, que é o que acontece agora. Que é o caminho do ódio, que é o caminho do vamos entrar e vamos destruir. Então os caras... Do reacionarismo, né? Porque a República foi um golpe de Estado reacionário. Então assim, eles entraram no poder
e automaticamente demonizaram todo o legado monárquico. Isso é tudo uma porcaria, escravocratas e não sei o quê, blá, blá, blá. E fizeram uma, né? Aí pintaram aquele Tiradentes de Jesus Cristo. Aí foram recontando a história, cara. Aquilo que a gente aprendeu na escola é tudo a herança desse troço, né? Esse modo de recontar a história que começou lá nos republicanos. Aí os caras fazem um projeto de Brasil que é o Brasil branco. Né? Que é branquear a população brasileira. Nós temos que acabar com esses pretos daqui. Então a gente faz o quê? A gente traz o imigrante europeu, a gente coloca lá na lei que eles têm que casar entre eles. Faz uma mistureba. Tinha lei, cara, pros caras que eles tinham que vir pro Brasil e não podia casar com negro aqui, porque a ideia dos caras, né, daqueles congressos de eugenia que teve no Brasil... Tem Constituição que tem cláusula de eugenia. Cara, que os caras falavam, não... A gente, daqui 100 anos, não vai ter mais negro no Brasil, porque a gente encosta os caras lá ali naquele cantinho e deixa eles acabarem ali. E aí a gente toca o Brasil aqui, daqui a pouco não tem mais preto aqui, não tem mais negro, e aí o Brasil vai ser uma Europa dos trópicos. O projeto da República foi esse. Cara, a gente não fica sabendo disso, mano. A Sociedade Eugênica Brasileira, lá, presidida pelo Renato Kell, que é da qual o Monteiro Lobato fez parte e tal, mas curiosamente... Hoje tem muita discussão a esse respeito, mas você vai ver, por exemplo, o Dr. Juliano Moreira, que foi um médico negro, psiquiatra brasileiro, né, um cara genial, que estava em disputas com esses caras. Por exemplo, Nina Rodrigues, que era um médico lá que criou aquelas teses absurdas de que a criminalidade tinha a ver com o elemento africano, né? Que o africano tinha mais tendência à criminalidade, umas loucuras que tinha nessa época. Fazer mensuração de crânio, não sei o quê. Aquelas frenologia, tal, tudo isso aí, final do século XIX. Chegou forte essas ideias eugênicas aqui. Os caras tinham certeza que o elemento africano era um elemento de degradação. Né? O Conde de Gobineau veio aqui pro Brasil e tal. O Dom Pedro II ficou amigo dele pra caramba, porque ele é um cara genial e um cara de cultura, assim como o Dom Pedro. Eles ficaram amigos. Tem um volume de cartas do Dom Pedro II com o Conde de Gobineau que é sensacional, assim, as trocas de ideias culturais e tal. Os dois eram, né, dois crânios e tal. Mas essa parada da eugenia aí, de tal, a única coisa que o Dom Pedro escreve pra ele é assim, as suas ideias sobre o Brasil são muito pessimistas. Eu não sou assim com o meu povo, não. Acho que o meu povo tem um futuro pela frente e tal. Mas assim, essas ideias chegaram muito fortes aqui no finalzinho do século XIX e viraram política de Estado. A ponto do Juliano Moreira combater esses caras, falar assim, isso aí não tem nada a ver. O problema do Brasil, e por isso que ele fez parte da Sociedade Eugênica, é um problema de higiene. Então, as doenças, por exemplo, então, quer dizer, malária, essas coisas todas acontecem nos lugares onde não tem mais pobreza. Então, a gente, por exemplo, o Rebouças tem ensaios sobre a arte de você tomar banho. Que era bom tomar banho, se limpar, porque era importante por causa da malária, por causa das doenças e tal. Então, manter o ambiente limpo. Então, os caras estavam preocupados com isso. Então, o Juliano Moreira vai falar, ó, o problema não é racial. É um problema de saúde pública. Então, as doenças se propagam, não é porque é negro, porque... Não. Do mesmo jeito que quando o Victor Greenbaum, um grande amigo que contou isso, que na época da peste negra, os judeus... Por quê? Porque eles ficavam isolados. Os caras tinham um muro, né? Os caras fizeram muro, enfiaram os judeus no lugar, cercaram os caras lá. E os caras não morriam muito de peste. E é claro que atribuíram aquilo. Isso aí são bruxos. Mas não é, porque eles estavam isolados. Todo mundo enfiado no mesmo lugar, então não pegava doença, né? Então isso. Então, a peste se propaga ali, a peste bubônica, a malária, não sei o quê. Por quê? Porque é pobreza, porque o pessoal tá morando num lugar que tem córrego passando, não tem saneamento básico. Rebouças fez um projeto de saneamento básico pro Rio de Janeiro, que ninguém acreditou naquilo, a ponto dos caras trucarem ele e ele chamar todo mundo e fazer um teste lá, ao vivo do troço, e mostrar funcionando. A galera não imagina, mas era muito precário isso aí, velho. Eu vi uma foto de um cara da Reval, ele tem uma fazenda em São Paulo, perto da cidade, uma puta de uma casa antiga, 300 anos a casa. Pensa numa casa grande, mas grande assim. Ele falou que é 26 cômodos.
não tem um banheiro dentro da casa, velho. É isso. Verdade. 26 cômodos não tem um banheiro, era tudo do lado de fora ali, mano. Então essa consciência de que não é importante ter um negócio higiênico ali, não dá pra você, porque tem doença nisso, então era tudo coisa que tava acontecendo, né? E aí você imagina, os caras faziam um projeto de Brasil que exclui a parte da população mais pobre, que era negra, porque muita gente tinha acabado a escravidão ali, né? Então esse projeto foi esse projeto de exclusão, um projeto oligárquico, né? Aquele coronelismo, aquela coisa toda. E é o que a gente vive até hoje, cara. É bizarro, moçada, porque assim, no fim das contas, a gente tá falando de descobrir as verdadeiras causas dos problemas. Exatamente. Você entende? Então assim, pô, eu tô com uma dor de cabeça. Então eu vou ao médico e ele vai analisar todos os múltiplos fatores da minha existência, minha alimentação, minha capacidade esportiva, vai fazer exames, etc, para chegar a um bom diagnóstico. E daí eu vou atacar aquele ponto com inteligência, com critério, com ciência. Agora, quando eu parto de falsas causas, dá a impressão de eu estar combatendo aquele mal. Só dá a impressão, porque ele está sempre ali, ele continua presente. Então, quando você conversa com esses caras que falam assim, o nosso governo é conservador. Não é, porque basta fazer um exercício de imaginação muito simples. Vamos supor que Lula ganhe em outubro. O que que ficou estabelecido? O que foi construído? O que vai ser deixado? Então não é um projeto de nação, é um projeto de poder. Poder total. Então eu preciso ganhar a todo custo. Eu vou fazer, inclusive, aquilo que eu condeno no meu adversário. Porque eu sou um ser messiânico. Eu sou do bem, ele é do mal. Pô, mas você tá fazendo a mesma coisa que você tá criticando no outro. Mas no meu caso é diferente. Pô, você acabou de votar auxílios há 3 meses das eleições, que se fosse o PT no governo votando, você tava em cima de um prédio gritando. O povo não aceitava, mano. O povo não aceitava, você né? Entende? Velho? Não, mas eu estou fazendo, então eu sou diferente. Dilma, né? Então... Fortalece a tese do golpe irracional. dos caras. Total. Fortalece a tese do golpe. Aí vem o ministro da Economia e me trata como um retardado e me dizendo assim... Não é eleitoral. O Brasil tá voando. Mas você tá achando que eu sou o quê? Não fala assim comigo, como se eu fosse um imbecil, um idiota. Você não é... Honra isso que você tem no meio das pernas, cara. Cara, eu queria te perguntar isso. Você como um liberal, o ministro cara. da Economia, que também se diz liberal, o Pocipiranga... Guedes acabou. Guedes é um joguete na mão de um presidente. É um joguete. Na mão de um ideias liberais? Também. Não tem? Nunca houve nenhuma? O Paulo ontem me deu um diagnóstico e eu tô, assim, quase concordando com ele. A gente vai ter que partir do zero, entendeu? A gente vai ter que partir do zero, porque um grupo de liberais, me incluo... Vamos ser conservador, vamos ser prudentes. Não, mas eu entendo você falar a partir do zero, porque vendo a história toda que foi contada até agora, não teve modificação nenhuma. Não, o que sobrou? O mais operante é o mesmo. Os caras vão lá e caga o negócio aí. O que foi eleito em 2018 foi a caricatura que a esquerda criou na ditadura militar. Aí a gente tava devagarinho falando assim, não... Devagar, porque eu falo sempre, a direita no Brasil, antes de 2018, era um clube do livro. A gente se encontrava, ia nos lançamentos dos livros dos amigos, né? Nesses lançamentos de livro a gente tirava foto, a gente conversava, falava, pô, legal, pô, chegou um autor tal aí, vamos ler, tal. A gente se encontrava nas livrarias, trocava ideia, tinha um congresso pequeno aqui, outro ali, a gente ia lá e conversava, e tinha uma construção de pensamento, pra gente, de repente, falar, as pessoas começaram a entender... Que o PSDB lá, que a gente fala que o PSDB não é conservador, é por quê? Porque não tem nada a ver, porque olha aqui, o conservador é isso aqui, né? E nem precisa, né, como o Bruno Garchagen vem agora brigando, nem precisa recorrer à tradição europeia do conservadorismo. Porque nós temos uma tradição conservadora no Brasil, de autores, de gente pensando isso no Brasil mesmo. Então a gente pode recorrer a essa tradição brasileira. Né? Você vê o Visconde de Cairu... traduzindo o Edmund Burke no começo do século XIX, na primeira metade do século XIX, o Reflexões sobre a Revolução na França, falando, não, isso aqui é importante, ó, vou botar aqui pra gente, vamos discutir. Os caras discutindo esses assuntos, né? E aquele papo, né, que, como diz o Robert Conquest, que é um historiador, todo mundo é conservador nos assuntos que conhece.
Aquilo que você conhece, cara, você não quer que estraga. Cara, se você conhece uma coisa, fala, cara, não vai estragar isso aqui tá bom, é bom, funciona. Não precisa detonar com isso. Vamos dar um jeito de reformar e mudar o que tem que mudar, mas, pô, tem um núcleo aqui que é legal, que funciona, que tá bom. É isso. Pô, você pega um roqueiro aí, um roqueirão, fala pra ele, você prefere ouvir sei lá, uma banda de rock de agora ou prefere ouvir o Iron Maiden? Sei lá. O cara fala, não, o Iron Maiden é meio Iron Maiden ou Backstreet Boys? Aí eu tenho dúvida. Aí Tell Me Why é muito bom. Tell Me Why é bom, né? É bom pra caramba.